Esse é o tema de hoje. E então, sendo esse o tema de hoje, esse vaso aqui tem tudo a ver com o nosso tema. Que ele sirva para você olhar, visualizar, mentalizar também, diante desse tema que nós estamos propondo, que o Senhor quer trabalhar com as nossas vidas. Soberania e misericórdia do oleiro. Amém? Então está aí. Texto no profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 10. Eu gosto muito desse texto, enquanto os irmãos abrem, porque ele é um texto que nos desafia demais. É um texto que nos desafia a sermos cristãos, ainda mais tementes a Deus, ainda mais submissos a esse senhorio, a esse Deus soberano, esse Deus que é Deus sobre todos e tudo, de uma maneira ampla, maneira poderosa. Soberania e a misericórdia do oleiro. Então vamos ler. Diz assim o texto, palavra do Senhor que veio a Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós somos súditos, submissos, às vezes nem tanto, como é o nosso dever. Mas, ó Deus, venha com mão forte, poderosa, soberana sobre as nossas vidas, e leva o nosso entendimento a compreender a Tua voz, ouvir e compreender a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Alguns textos bíblicos o pastor às vezes passeia por ele mais de uma vez. Se o ano que vem eu voltar a pregar sobre esse texto, vocês não se incomodem, tá bom? Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu falo dele aqui em Tupi. E por quê? Porque esse texto me faz lembrar do que eu sou: pó e barro. Você não tem essa sensação? Esse vaso aqui emprestado à irmã Miriam, mas ela deu um certo luxo de azul no vaso. Nós não achamos um 100% barro, né, Miriam? Mas fica assim mesmo. E esse já estava assim. Mas é um vaso que a gente vê muita rusticidade nele. E o marrom que você conhece, típico de um vaso de barro que está aqui também, é visível. Você olha e lembra da terra, do barro da terra, dessa cor de chão.
e lembrar que assim é a nossa origem e o nosso fim como ser humano, como corpo, porque como espírito é uma outra situação. Mas neste mundo que Deus nos colocou, Ele nos fez barro e nos fez vasos. Não é barro da terra lá, senão todo mundo é uma coisa só. Mas Ele pega um pouco e transforma em vasos, em pessoas. E esta profecia, esta palavra, esta visão, Deus é o oleiro que está ali moldando aquele barro, e nós, na condição de barro, na condição de nos tornarmos vasos. Talvez os mais novos não, mas muitos de nós conhecemos as olarias aqui da nossa região. Mas pastor, mas a gente conhece a olaria de tijolo. Essa não serve, tem que ser o oleiro que faz isso aqui. E também tem em Panorama. Não tem só aquelas máquinas que faz tijolo, que não é isso que nós estamos vendo nesse texto. Mas tem também ali na nossa região artesãos que têm a arte para fazer isso e outras peças. Coloca-se o barro no disco, e no texto bíblico, essa cena é rústica, antiga, onde há ali uma corda, onde liga duas pedras, uma de baixo, que essa movimenta a de cima, e ele roda uma, que essa uma roda a outra, e nessa pedra de cima, ele joga o barro, e ali vai moldando e moldando e moldando. Você tem que olhar para essa cena com muito carinho, com muito detalhe. A palavra bíblica, ela é muito simbolizada, usa muita linguagem simbólica. Barro, ovelha, né? Pastor, às vezes água, chuva. A voz do Senhor é um trovão. Não é como, né? Ela é forte como um trovão, como um raio. Ela não é um raio. Então nós temos que ter essa sensibilidade na leitura bíblica e ver o simbolismo, porque aí nós vamos viajar no tempo, viajar na imaginação e encontrar os detalhes da beleza do texto. Então você fechando os olhos, tua mente aqui, para todos nós da nossa região, pode viajar lá para Panorama. Dona Miriam, conhece bem? Não sei se com muito agrado. Irmãos, é essa figura que nós conhecemos. E eu creio que esse texto tem que falar muito forte ao nosso coração, porque nós conhecemos. Jesus é o mestre das parábolas, de encaixar o texto bíblico, a ideia bíblica, no caso, encaixar a palavra de Deus com aquilo que o povo conhece. Próxima vez que eu for falar aqui alguma coisa sobre Jesus, o pão da vida, eu vou falar para o Marquinhos dar uma aula para nós aqui. Entendeu? Pão, quem não conhece pão? Quem não conhece água? Coisas básicas que nós temos, que nós vivemos, que nós nos alimentamos. Então, olhe para esse texto com toda a sua delicadeza, o seu simbolismo. E o texto, então, mostra o profeta nas mãos de Deus, a começar a ser guiado. Dispõe-te, verso 2, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra
sobre as rodas. O oleiro trabalha com barro. Essa primeira frase para nós meditarmos. O oleiro trabalha, molda, manuseia o barro. O barro está inteiramente sobre o domínio do oleiro. O barro é submisso ao oleiro. O barro é ali terra. Ele não tem como falar, não fala, não se expressa. Então ele está numa rendição total. No nosso texto, barro não dá opinião, barro não fala, barro não dá sugestão. Barro é barro. É terra. E quem decide se o futuro vaso vai ter alça, vai ser um copo, vai ser um vaso desse, vai ser menor, vai ser maior, vai ser gordinho, magrinho, vai ser um vaso chique, que tem aqueles bicos assim, que tem asa, vai ser uma bandeja, vai ser um prato, vai ser um tanque. E o título soberania tem a ver com isso, como um rei soberano, que domina, que tem controle sobre tudo e todos. Tudo e todos. Deus é soberano, Senhor, dono do barro. O barro é uma propriedade dele. O barro está sob os cuidados. Cuidado para quê? Cuidado para limpar. Porque esse barro vem lá da terra, talvez vem com gravetos, vem com folha, vem com sujeira, vem com insetos. E quando você olha um vaso como este, está lisinho. Se tivesse algumas imperfeições, poderia chegar a trincar, mas sem falar mal, tem um risquinho aqui, ó. Mas não está quebrado não, está trincado não. É uma marquinha. Isso aqui tem cara de que caiu esse vaso. Que caiu não. Mas o Senhor do vaso, Ele limpa, tira as imperfeições, tira a pedra. Ele está cuidando do vaso. Salmo 124. Nós lemos semana passada. Se você não esteve presente, vai ter uma pitada da bênção de Deus aqui. Escute, Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Deus está do nosso lado, Deus está conosco o tempo todo, porque o barro está nas mãos do oleiro. Amém? Você não está abandonado, abandonada. Você não está jogado como um barro no morro, na montanha, no meio do pasto, à beira do rio. Você não está a ermo. Você não está por aí. Você está como vaso na mão do oleiro. E esse oleiro está trabalhando a seu favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus não está parado, que é o oleiro. Ele está a trabalhar. O oleiro, não olheiro, né? Aí é de olhar. O oleiro está trabalhando, não está omisso, não está quieto, não está longe, não está indiferente. Muita gente acha que Deus é indiferente com a sua vida. Deus não tem nada a ver comigo, pastor. Eu não tenho nada a ver. Como se nós fôssemos criados e largados, como boi no pasto. Criado. Larga lá. Um animal selvagem.
Mas nós não somos assim. Deus nos tem como barro cuidado, trabalhado, moldado. E sob os olhares, no quem o artesão está ali olhando tudo o que está acontecendo, se está entortando para lá, se está entortando para cá. O disco que roda o barro está sob o controle dele. O objetivo do barro, dessa futura peça, está sob o cuidado da decisão dele. O oleiro está moldando atento, tocando, junto com você e comigo, ao nosso lado. Talvez causa surpresa para alguns de nós, porque quando Deus vai tocando e vai moldando, isso é bom, isso é maravilhoso, porque Ele é soberano e sabe o que é melhor para mim. Só que quando Ele molda, e quando Ele toca, e quando Ele tira as impurezas, nos purifica e nos torna um vaso com uma massa homogênea, com um barro homogêneo, perfeitinho, bom para ser moldado, isso anula toda a vontade do barro. Não é o barro que fala para o seu Senhor o que quer ser, não é? No outro texto. Mas é o Senhor que determina a utilidade, o que peça vai moldar. Então, isso anula o nosso eu. Não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem mando na minha vida, agora a minha vida é do oleiro. Quando eu era um barro, uma porção de terra úmida na beira do barranco, eu não tinha dono, mas também eu não era moldado. Lá eu estava sobre o relento, sobre a chuva, os animais pisando, estava lá no pasto largado, sem identidade, mas Cristo me tomou para si e me deu um nome, me deu uma identidade, me tornou útil e me moldou para alguma coisa. Trabalhamos o livro Uma Vida com Propósito. Agora, em Cristo eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um porquê viver. Um barro na mão do oleiro tem propósito. E o oleiro nos coloca, então, na pedra, nos roda ali para moldar, para trabalhar e cuidar. E nós ficamos submissos à tua vontade. Pastor, mas isso é muito chato, é muito ruim. Eu não tenho direito de falar, de respirar, de dizer alguma coisa para Deus como eu quero. E os meus desejos? Eu vou dizer para vocês, esquece seus desejos. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos nem orar. Então, para que falar os seus desejos, meu Deus? Não que eu sou contra oração, tá? Eu só quero dizer que nós não sabemos orar. Então, você ora, peça o que você quiser para Deus, rasgue seu coração para Deus, conte tudo para Deus. Só que você está submissa à vontade dEle, à soberania dEle, ao senhorio dEle. O que Ele decidir, amém, glória a Deus. Você vai orar, você vai pedir, você vai confessar, você vai chorar, você vai dizer, mas Deus faz o que quer. Amém? E o que Ele quer e o que Ele faz é sempre o melhor. O que Ele quer, o que Ele faz é melhor para mim, porque Ele é o Senhor, Ele é o oleiro. Deus tem você sob o cuidado dEle. Ele te tem em suas mãos. Deus está executando o seu plano soberano, sua soberania sobre a tua vida, a minha vida. Deus peleja, Deus luta e Deus trabalha em nosso favor. Amém? Fique confiante. Seja um barro feliz, porque Deus está trabalhando por você,
em você. Amém? Nos tornando melhores. Ou você acha que um barro formato de vaso não é mais bonito e mais belo que o barro largado no pasto, no morro, cru, rústico? Aqui é como uma pedra preciosa, bonita. Até a pedra preciosa na terra lá, cravada na montanha, é feia. Precisa ser lapidada, lixada, é feia. Eu nunca tive esse privilégio de ver de perto uma, mas a gente tem internet e televisão para ver essas coisas. Mas aí leva, né, para aqueles homens especialistas e mulheres que lapida, lixa e tira toda a terra, sujeirinha que está toda torta e dá formato, e a coisa fica bonita, valiosa, brilhante. Assim de uma maneira mais rústica, mas assim também é o barro. Nós somos barros que lá na terra pouco tem valor, mas agora não, tem valor, tem brilho, tem beleza e tem utilidade. O segundo aspecto para nós nessa noite é que o vaso de barro estragou, quebrou. Verso 3 e 4. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre o vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Estragou na mão. Se deformou, amoleceu demais, ou trincou, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu que o barro se estragou. Não foi que o oleiro estragou o vaso, o barro. Ele se estragou por si mesmo. Ele, o barro em si. Ou seja, o problema está no barro e não no oleiro. E o que deve ter acontecido? O que isso quer dizer? Vaso quebrou, barro estragou. Quer dizer que nós, que somos barro, pecamos, caímos, nos desviamos do propósito que Deus estava moldando, e de repente o barro deu um gritinho e falou: não quero isso para mim não, e pá, quero ser diferente. Põe mais água, quer dar palpite para o oleiro. Caímos, nos desviamos de Deus, rejeitamos o Criador, o oleiro, não nos submetemos ao seu moldar. Talvez ele quis tirar uma pedrinha de sujeira, de pecado. Aí eu falei: não, tira não, que essa pedrinha eu gosto desse pecado. Tira não. Ou talvez ele queria me fazer de uma coisa, eu não gostei. Faz desse jeito não. Eu queria que a minha vida fosse diferente, com outro propósito. Na minha adolescência eu sonhava ser médico. Depois tive um outro sonho de ser do exército. Depois tive outro sonho. E fui sonhando. Eu queria... Haroldo, não fica louco comigo não. Eu queria ser dono de pizzaria. A hora de misericórdia. Deus te livrou de uma. Eu sei que Deus é bom. Mas que eu ia comer bastante, eu ia. Então... Aí Deus mudou tudo isso. Deus mudou tudo isso. E aqui estou eu. O último sonho empresarial foi esse. E Deus foi me moldando do jeito que Ele quis. Eu tenho uma frase comigo, com a Dani, de que, não sei, tudo que eu planejo, Deus faz diferente. Poucos sonhos meus, Deus realizou. Sério mesmo. Poucos. Porém, tudo que Ele fez foi maravilhoso. Amém? Eu não reclamo porque os meus sonhos não foram realizados. Eu agradeço porque Deus fez o que Ele quis e foi maravilhoso. Nunca sonhei ser pastor. Nunca sonhei. Tive uma outra namorada que namorei 4 anos. Estava quase noivando já. Sonhei casar com essa moça. Deus me tirou.
E arrancou assim meia força. O negócio foi bruto. Do marmanjo chorar umas semanas. Eu quero voltar. Chorei, irmão. Pensa no besta que chorou. No tonto. Eu quero voltar. Olha só. E a moça já estava com outro já. E o trouxa chorando, tonto. Coisa de jovem apaixonado. No meu coração foi arrancada sim a força. Certo? Deus tirou. E Deus não faz o que eu quero. Mas eu brigo tanto com Deus, porque Deus não faz o que eu quero, o que eu sonho. Mas o que Ele faz é bom demais. E tudo que Ele fez. E aí eu estou feliz com a minha loura, com a minha gata bonita demais. Pedi ela para Deus, lá na minha juventude, aquela moça que eu sonhava, que eu queria para mim. E eu fiquei paquerando. E nós crescemos junto na igreja. E eu orando por ela. Ai, um dia eu vou casar com essa moça. Que nada. Nunca sonhei, orei para casar com Dani de jeito nenhum. De repente, minha caiu na minha vida e eu casei. Falei, é essa, pronto, agora já era. Foi do jeito que Deus quis, na hora que Deus quis. Os irmãos sabem que a Dani já foi casada, perdeu o marido num acidente, ficou viúva. Eu fui no casamento da Dani com aquela minha ex-namorada. Eu fui no casamento dela. Fui comer coxinha lá, salgadinho. Verdade. E eu com aquela minha outra ex-namorada. E a Dani sabe disso. E não fui no casamento, fui só na festa ainda. Verdade. Gente, é assim a vida. E eu vou reclamar do que Deus fez na minha vida? De jeito nenhum. A Dani orando, querendo ser mãe de um homem, foi ser mãe de dois, de uma tacada só. É do jeito que Deus quer. Não é do jeito que a gente quer. Só uma vez que eu orei para Deus, Deus, a Dani tem uns problemas de trombose. E o médico não queria nem que ela tivesse, eu engravidei. Mas já que ela pode ter uma só, porque os médicos estão sendo bonzinhos com ela, então manda dois, né? Dois, uns três de uma vez. Seria interessante, né? Porque não vai poder ter duas gravidez mesmo, faz uma só. Uma vez eu só que orei isso. Uma oração só. E não é que veio os dois mesmo. Então, mas a Dani, ela no coração dela nunca pediu dois. Então não fez do jeito que ela queria. Ela sempre pediu um. Mas o que Deus faz é melhor. Você já viu que Deus faz o melhor para você? E às vezes está brigando com Deus porque você quer do seu jeito? Ê, barro teimoso da pega. Ê, barro brigando com o oleiro. Vai, quanto mais você brigar com Deus, você vai ver que vai trincar de novo. E o barro vai se estragar. Você entrega na mão do oleiro, fala, faz aí, vai, moda aí, vai. Isso, faz assim, tira o cabelo, tira. Isso. Depois a gente acostuma. Isso. A barriguinha vai crescendo, a barriguinha. Opa, mas eu queria ter um tanquinho. Deus, não, põe barriguinha. E Deus vai pondo, Deus vai te moldando. Não sei se é Deus moldando ou você relaxando, mas você fica tranquila, deixa Deus agir. Do jeito que Deus faz na sua vida. Não reclame. Se a gente reclamar, se a gente se desviar do que Deus está moldando, nós vamos quebrar de novo. E o barro se estraga. Contudo, irmãos, ainda eu olho esse texto e fico mais ainda apaixonado, amante de Deus, adorando a Deus. Ah, Senhor maravilhoso, quando eu vejo que o oleiro não se desespera, não fica bravo, não se irrita. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ah, meus irmãos, Deus não brigou, não xingou, não ofendeu, não bateu. Ei, vaso ruim! E deu umas pauladas no vaso. Não. Deus, com a sua mansidão, com o seu amor ágape, falou, então tá bom, vamos fazer de novo. Aí vem a soberania e a misericórdia do oleiro. Tu está pecando, você está caindo, você está se desviando, você está se reclamando, murmurando. Olha o povo de Deus na caminhada do Egito, do deserto. E reclamou da carne, e reclamou da água, e reclamou do calor, e reclamou do frio, e reclamou do Moisés. E aí vamos fazer um bezerro. E que Deus faz? Molda de novo.
molda de novo. Alguns se desviaram e não quiseram ser moldados. Lá na caminhada do Egito, do deserto, não quiseram mais ser moldados. E aí Deus não tive o que fazer. Deus quer moldar. Deus quer fazer de novo. E Deus nos torna a fazer de novo. Pensando aqui, como, ó casa de Israel, Ele está nos tratando, o texto do verso número 6, ó casa de Israel, está tratando com nós, povo de Deus. Deus continua trabalhando, não desiste de você. Tem aquela música? Ele não desiste de você. Deus não desiste de você e de mim. Não desiste de nós. Mesmo quando o nosso pecado nos faz estragar o barro. Isso ocorreu algumas vezes, creio eu. E o oleiro não se abateu. Romanos 9, 23. Romanos 9, 23. Vinte e dois, 23, né? Para ficar melhor. O que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparando para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Amém? Vasos para a perdição, vasos para a glória de Deus. Vasos em que Deus derrama a sua misericórdia. E eu quero crer, meus irmãos, que se você está aqui nesta noite, você não é vaso para a perdição. Deus não te criou para se perder, para ser um perdido, mas criou para ser um eleito, escolhido, uma escolhida do Senhor, e vaso para a misericórdia, para a glória, que já preparou desde antemão, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Nos alegremos pela misericórdia de Deus. Essa é uma noite em que nós temos que cantar e nos alegrar e dizer: Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu propósito na minha vida, obrigado pela sua vontade, obrigado, Senhor. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não é Deus cuidando de misericórdia, se o barro se estragar e Deus não tiver misericórdia de pegar aquele barro e cuidar dele de novo, ele se estraga e se perde. Se o barro que se rebela se estraga, né? E o oleiro não for lá pegar, ele faz assim, está moldando, quebrou, ele dá um tapinha assim e derrama o barro da pedra, do disco, da roda, ele dá um tapinha assim e joga para lá. Deus não fez isso. Fez? Deus não te jogou fora. Deus não te jogou fora. Mesmo você sendo um barro, um vaso que se quebrou várias vezes. E ainda vamos nos quebrar, né? E ainda vamos nos estragar mais para frente. Um pouquinho mais. Mas nós cremos e sabemos e temos um Deus misericordioso. Um oleiro soberano e misericordioso sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Amém? Mas, irmãos, nesse texto nosso, ele sai do âmbito do barro e vai para o âmbito das nações, porque ele está falando com casa de Israel. E no versos 7, 8 e 9 em diante, 10, vou retornar ao 7, 7, perdão. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar,
derribar e destruir, ou seja, um barro que vai ser moldado com Deus, mas ele agora sai do âmbito do barro e vem para a nação. Verso 8: se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, verso 10, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria. Deus quer moldar, quer restaurar o barro. Mas como uma nação, a segunda ilustração aqui do profeta, tanto o barro como uma nação que não quer mais ser moldada, que não quer mais ser trabalhada, só resta então deixar a roda. Não por vontade de Deus, mas Deus está disposto a perdoar o coração arrependido, a nação arrependida, mas Ele tem palavra de condenação para o vaso, para o barro rebelde. E aqui comparado então mais uma vez com a nação, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei. Talvez você já tenha olhado essa palavra arrepender, esse verbo, e dizer, mas Senhor, se arrepende? Não é que ele se arrepende, não é o outro texto que fala, não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Que ele faz alguma coisa e se arrepende. Mas este verbo quer nos dizer que Deus muda o seu modo conforme a nossa ação. Deus tem um plano já para aqueles que se arrependem e para aqueles que não se arrependem. Para aqueles que se arrependem, Deus tem uma restauração. Para os que não se arrependem, Deus tem uma condenação. Então fala, vocês estavam condenados à morte, como Paulo nos diz, como o Senhor já nos disse. Aquele que entrega a sua vida, está salvo. Mas quem não entrega, já está condenado. Então aqui é a mesma coisa, mesmo os dois lados da moeda. Se você não, nação de Israel, se você não se arrepender, será condenada. Mas essa é a palavra de condenação. Você, barro, e eu, nós, nação, se não nos arrependermos, seremos condenados. Mas ele muda o seu modo operacional para aqueles que se convertem do seu mau caminho. Então Deus vai moldar a sua conduta também. Projeto de condenação. Nós nos corrompemos, nós caímos, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos fora do Éden, nós já nascemos no mundo do pecado, a nossa natureza é pecadora, sabemos disso. Mas nós temos que confiar e crer em Deus que, se eu me arrepender, entregando, confessando, Deus também muda o modo de condenação para o modo de restauração. E Ele também mudará o nosso destino. Se Ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Sexto também. Então, tanto Ele muda o modo operante do bem para o mal, quanto do mal para o bem. Aquele que não se arrepende, se condena. Que sai da condenação e se arrepende, e ele então também muda da condenação para a salvação. Se a nação, o povo, o barro não se arrepender, então Deus não poupará. Essa é a justiça, essa é a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia para nós. Um povo que é pecador, que é barro, mas se arrepender e confessar. Irmãos, como é importante falar e confessar nosso pecado a Deus. Tem muita gente que fala assim, Deus sabe.
Lógico que Deus sabe, né? Não é bobo, não é surdo. Deus tem entendimento e sabe, viu e conhece a nossa mente, o nosso coração, conhece a nossa palavra antes mesmo que a gente fale. Conhece a nossa mente, coisa que o diabo não sabe. Mas Ele quer um coração arrependido, contrito. Ele quer um barro com a possibilidade de ser moldado. Ele não quer um barro duro, que se mexer, quebra, trinca. Massa dura, Marquinhos. Uma massa mole, que você faz e trança. Não tem, Marquinhos? Marquinhos, que é o nosso padeiro mestre aqui, ó, em vez de ser barro, pense em massa, Marquinhos. Uma massa que você pode fazer aquele pão doce de trança. Com uma massa dura, ressecada, não vai, né? Nós temos a ser assim, essa massa que para ser moldada e fazer uma trança tem que ter uma consistência certa, moldados pelo padeiro. Barro com uma consistência moldável, é isso? Moldável pelo oleiro, pelo padeiro. Nós podemos ser duros, enrijecidos nos nossos modos, da nossa maneira, no nosso prazer, no nosso gosto. Mas se eu então me arrepender de ser um barro duro, um barro sujo, um barro rústico, chucro, e deixar ser moldado, lapidado, macio, Ele vai me transformar num vaso lindo. A massa em que o padeiro me transforma no que Ele quiser, numa rosca, numa rosquinha, num pão, um pão doce, um pão salgado, Ele me tempera. Deus me temperando para que eu tenha sabor e vida. Olha aí o outro exemplo que Jesus usou: sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal que dá sabor à vida do outro. Deus quer nos moldar, nos temperar, mas isso Ele faz com quem se deixa moldar, com quem se deixa e regozija na mão do oleiro.